dada talvez delas, foi fundada em 2006. Ela começou as suas atividades oferecendo infraestrutura de computação por meio de serviços web, que era a computação em nuvem. Na verdade, a AWS ela surgiu meio como uma ramificação da Amazon, que já existia como uma loja, né, de tudo, na verdade. Na Amazon você pode comprar de tudo, desde livro até cueca. Então, eles tinham essa loja já e era um marketplace que eles chamam, né? Porque eles vendem os produtos próprios e eles também permitem que outros anunciem e usem a plataforma deles para vender. Hoje todo mundo já faz isso, né? Submarino faz isso, Americanas faz isso, Ponto Frio faz isso. Aqui no Brasil todo mundo faz, mas a Amazon foi uma das primeiras a fazer isso numa escala maior um pouco, né? E então, para suportar toda essa infraestrutura deles, eles já tinham uma nuvem própria. Tinha um sistema próprio aí de uns data centers próprios e tal. E eles começaram a falar, pô, se a gente está precisando disso, acho que mais gente pode estar precisando desse serviço também. E aí eles montaram a AWS e começaram a prover esse serviço de nuvem para todo mundo, para o mundo inteiro. Né? E aí eles têm, entre outras coisas, vários serviços de IoT também na nuvem. A gente vai focar aqui muito nos serviços de IoT, tá? De internet das coisas. As nuvens oferecem inúmeros serviços de banco de dados, né? Vários tipos de armazenamento de dados, serviços de aprendizado de máquina, né? Data science, inúmeros outros serviços aí serviços de máquinas virtuais, de containers, sei lá, tem um monte de serviço diferente que armazenamento de dados, falei armazenamento de dados também, falei, né? De espaço em disco, um monte de coisa. A gente vai falar na internet das coisas, que é o que interessa aqui pra gente, tá certo? Quando a gente olha para a AWS, esses são os principais serviços que a AWS oferece para a internet das coisas. Na verdade, a gente vai ver que apesar dos nomes serem um pouco diferentes, os serviços são muito parecidos entre os provedores de nuvem, tá? Se a gente olhar, a gente já tem duas coisas aqui principais, que nesse lado esquerdo aqui, a gente tem algumas soluções que a Amazon oferece que são utilizadas no domínio do cliente, ou seja, na infraestrutura do cliente, é para você instalar nas suas máquinas, e essa parte aqui são os serviços que ficam na nuvem mesmo, na nuvem da Amazon, da AWS, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aí. Talvez esteja meio difícil de ver a figura agora, mas é aquela mesma figura minimizada aqui para a gente falar sobre cada um desses itens, né? Então, primeiro eu vou falar sobre os dois itens aí que ela oferece, de soluções que ela oferece, que ficam no domínio do cliente, e depois os que ficam na nuvem. O primeiro deles, que é o Amazon Free RTOS. RTOS é de Real Time Operating System, sistema operacional de tempo real. Sistema operacional de tempo real, a Amazon foi ela que inventou isso é um conceito que já existe há muito tempo. A ideia do sistema operacional de tempo real é que ele permite que você execute algumas tarefas com uma precisão de tempo muito grande. De maneira geral, os sistemas operacionais tradicionais, aí, Linux, Windows, macOS, Solaris, sei lá, outros aí que eu posso pensar, HPUX, outros aí que eu posso pensar, você possa pensar, né, o Android, eles não são de tempo real, eles não executam tarefa com nenhuma precisão de intervalo de tempo. Ou seja, se eu tiver um sensor ligado ao meu, eu tiver uma plaquinha de captura de dados e eu tiver no meu computador um sensor mandando dados para ele, sei lá, pela rede, vamos botar pela rede. Pela rede, uma aplicação lá Linux, um sistema operacional Linux lá, uma máquina, ela está recebendo dados que são coletados por um Arduino, por exemplo. O Arduino manda pela rede, o computador com Linux, com Windows, macOS, qualquer um desses sistemas operacionais recebe. E aí, em cima disso, ele processa de alguma forma esses sinais que ele recebeu, usa alguma lógica lá para tomar alguma ação, fechar uma válvula, baixar a temperatura, aumentar a temperatura do ar-condicionado, sei lá, fazer alguma coisa. E esse tempo entre ele receber a informação e ele tomar a ação é um tempo que a gente chama não determinístico, é um tempo que pode variar. Esse tempo pode variar porque depende do que a máquina está fazendo. Se a máquina estiver carregada com um monte de outras atividades, está passando um antivírus, pô, ferrou. Ferrou, vai demorar um pouco mais. Ou esse um pouco mais pode ser alguns milissegundos a mais, mas isso pode ser crucial já para um processo.
Sistema operacional de tempo real, você pode definir algumas atividades que têm restrições de tempo. Eu posso dizer, ó, essa atividade, essa tarefa aqui, ela tem que ser feita em, no máximo, 10 milissegundos. Então, não importa o quão carregada a máquina esteja naquele momento, ela vai parar tudo se for necessário para poder fazer com que aquela atividade seja executada em 10 milissegundos. O softwarezinho que você pode instalar nos seus dispositivos Linux, baseados em ARM ou x86. Por que é um dispositivo Linux baseado em ARM? O Raspberry Pi, que a gente viu, é um dispositivo ARM baseado em Linux. Um computador seu, normal, um computador qualquer, é um x86, né, que tem um processador Intel. Também, se tiver Linux dentro dele. Você pode instalar esse AWS IoT Greengrass Core. Esse cara aí o que faz, ele serve como um intermediário da coleta dos dados. Então você tem lá um monte de Arduino lá, um monte de dispositivo que está coletando dados, manda os dados todos para esse cara, e esse Greengrass, ele já faz algum processamento local. Ele já pode pegar esses dados que estão sendo coletados e tomar alguma ação já ali localmente. Ele pode pegar esses dados e resumir esses dados para mandar esses dados para a nuvem de uma forma resumida. Sei lá, imagina que o Arduino está mandando sempre a temperatura para você, e aí você pode falar o seguinte no Greengrass, configurar o seguinte, ó, enquanto a temperatura não mudar mais do que 0,5 graus centígrados, nem manda para a nuvem. Só manda para a nuvem quando mudar mais que 0,5 graus centígrados. Porque eu não preciso registrar pequenas, mini alterações no meu processo. Não faz muita diferença para mim. Então, só se alterar assim, mais do que 0,5% do último valor que você mandou para a nuvem é que você manda para a nuvem. Botei uma lógica simples. Eu posso fazer lógicas mais complexas que essas, que às vezes programar isso no Arduino é mais complicado, porque o Arduino tem limitações. Né? Mas no Greengrass eu poderia programar isso de forma manual, na mão, mas ele já tem mecanismos aqui que simplificam muito a vida de quem está utilizando. Esse esquema de você fazer essa filtragem, esse resumo das informações antes de mandar para a nuvem e tal, ele implementa um conceito chamado fog computing. Não sei se vocês conhecem o termo fog. Fog em inglês quer dizer névoa. Né? O fog computing quer dizer uma computação em névoa, que não é em nuvem. Que a nuvem é aquela coisa sólida lá, né? Que você. Sólido não, né? É gasoso, mas é aquela coisa opaca que você vê no céu e tal, e que você está bem claro ali o que é a nuvem. O fog é uma coisa, uma neblina que é bem suavezinha, que você. Uma névoa, uma neblina bem suave, que você consegue enxergar alguma coisa, mas não consegue enxergar tudo. Então ele está querendo dizer o seguinte: o fog computing é uma parte do processamento é na nuvem, uma parte do processamento é local. Isso que é fog computing, ele não está totalmente na nuvem. É uma nuvem baixa, vamos dizer assim, né? Beleza? Bom, vou dar sempre aquela consultadinha aqui, porque alguém falou alguma coisa. Beleza, acho que ficou mudo um pouquinho, depois voltou, né? Se vocês quiserem, podem me interromper com áudio aí também, tá? Porque às vezes eu vou seguindo aqui, nem sempre eu vejo que vocês digitaram alguma coisa, né? Bom, então a ideia, só porque eu não sei se vocês perderam alguma coisa, a ideia na máquina local, FreeRTOS, que é um sistema operacional de tempo real, esse Greengrass que pode fazer um processamento prévio antes de mandar para a nuvem. Também a gente vai se preocupar mais com o Google Cloud. Aqui eu estou falando sobre cada um deles, só porque para a gente ver que é tudo meio parecido nos sistemas de nuvem, né? O AWS IoT Core, ele é esse cara tem todos os serviços de nuvem. Esse cara é o centralizador, né, que serve de interface entre os dispositivos e os serviços da nuvem. Ele é a porta de entrada para os dados que você obtém do seu sistema de internet das coisas para chegar na nuvem.
Então, ele é a porta de entrada de tudo. Todo mundo que manda dados para a nuvem manda através desse IoT Core, certo? No caso da AWS, você pode se comunicar com essa porta de entrada dos dados de internet das coisas, utilizando HTTP, WebSockets ou MQTT. Olha o nosso MQTT aí que a gente falou umas aulas atrás, né? As 2 aulas atrás. A gente vai utilizar ele para se comunicar com a nuvem. Então, ele é um protocolo. Se você olhar aí, não tem nenhum daqueles outros protocolos que a gente falou lá. A OQP, a MQP, o CoAP, nenhum deles. Tem o MQTT, que é o que é usado direto. Ou o HTTP, né? Que a gente não vai usar tanto aqui, porque para os nossos dispositivos mais simples, né, tipo Arduino e tal, HTTP é meio pesado. E esse IoT Core, então, ele recebe as mensagens via MQTT e depois roteia essas mensagens para outros serviços da nuvem, da AWS. Ele manda essas mensagens de acordo com regras que você pode criar para, ou vai armazenar o dado, ou, não, vai mandar um e-mail para não sei quem, ou vai fazer tal coisa, ou vai fazer isso e aquilo. Tem um outro módulo que é o IoT Device Manager, que serve para monitorar dispositivos de internet das coisas. Você cadastra todos os seus dispositivos lá e fala que você quer monitorar se eles estão funcionando. Então, ele fica vendo se esses dispositivos... tem algum tempo aqui que esse dispositivo parou de mandar dados, então alguma coisa deve estar errada com ele. Então, esse cara fica monitorando isso. Inclusive, ele verifica o seguinte, ele sempre mandava o dado aqui, agora os dados de temperatura variavam muito pouco, de repente teve uma variação tão grande, será que não foi algum problema com o dispositivo? Ele gera alguns alarmes desse tipo. E permite também que você faça algumas atualizações remotas de dispositivo. Eu quero mudar o código que está dentro do meu dispositivo, mudar algum parâmetro de configuração dentro do meu dispositivo, aí eu consigo mudar através dele. O código não tanto, mas o parâmetro de configuração sim. A AWS Device Defender é o cara que fica o tempo todo monitorando, trabalha junto com com o anterior aí que a gente falou, que é o Device Manager. Ele fica o tempo todo monitorando para ver se os dispositivos estão se comportando como deviam. Se um dispositivo mandava um valor de temperatura 1 a cada 10 segundos, de repente ele começa a mandar 1 a cada meio segundo, a cada 1 segundo, alguma coisa está errada. De repente é alguém que está tentando mandar muito dados para você fingindo que é você e não é você. Então ele fica monitorando isso e avisa, gera alarmes quanto a isso. O IoT Analytics é a análise de dados. Você pode usar vários mecanismos aí de data science, né, de aprendizado em máquina e tal, para você filtrar os dados, obter informações que são importantes do seu processo e tal, para você melhorar o seu processo, para gerar gráficos bonitinhos para os gerentes, né, aqui, ó, os gráficos bonitinhos, tá? Tem toda a parte de análise dos dados. Tem o IoT Things Graph, que é uma ferramenta visual, que eu consigo conectar os vários dispositivos que eu tenho lá no meu ambiente e montar aplicações de IoT simples, né? Tipo assim, sei lá, door lock. O door lock é o chaveiro, como é que fala? A fechadura da casa, né? Então tem um dispositivo que é a fechadura. Ele se conecta com um serviço aqui chamado Get Guest Data. Então você implementa isso aqui que obtém o dado de quem está chegando. Então esse door lock, essa fechadura, por exemplo, é uma fechadura com biometria. Então, quando você encosta lá a sua biometria, essa sua biometria é um dado de OT, uma telemetria que é mandada para a nuvem. Então esse serviço aqui de pegar os dados de quem está entrando na casa, pega informações desse objeto door lock aqui que recebeu leituras de internet das coisas. E aí, baseado nos dados que ele pegou de quem chegou na casa, ele pode acionar alguns dispositivos da casa. Ele pode acionar o termostato para poder botar a temperatura de acordo com a temperatura que a pessoa gosta, pode acionar o sensor de umidade para poder ligar o umidificador em alguma região que é mais seca, por exemplo. Ele pode já ligar direto a Smart TV no canal que o sujeito gosta de assistir. Ele pode verificar no serviço, aqui ele verifica se, dependendo da hora, se está luz, se não está luz, né, algum sensor de luz e tal. E aí ele pode acionar as luzes da casa, ele pode fechar as cortinas, ele pode acionar abajur, pode ligar um rádio se o cara quiser rádio, pode botar um difusor de aromas, né, para dar um cheirinho na casa de acordo com a hora do dia. Um monte de frescura que você pode acionar de acordo com o interesse de quem entrou na residência, né, no local. Então, esse ThinkGraph é para você conectar esses vários dispositivos de uma forma gráfica aqui e fazer essas questões de causa e consequência. O IoT Events é para tratar eventos de sensores e aplicações. Você pode ter lógicas bem complexas, tipo assim, se
alguma coisa acontecer, se acontecer isso nesse sensor, aquilo naquele, tal, 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 você pode fazer eventos mais complexos. Se a temperatura aumentar mais que tanto, a pressão aumentar mais que tanto, e ao mesmo tempo a umidade reduzir tanto, então aí você toma alguma ação. Então você pode ter eventos assim que são mais elaborados. E esse Sitewise é para quando você tem uma quantidade muito grande de equipamentos, você sai registrando, tenho, sei lá, 10 mil sensores sendo monitorando coisas aí. Você consegue gerenciar esses 10 mil com muito mais facilidade do que gerenciar um a um. As ferramentas que eu falei até então, você tem que gerenciar cada dispositivo individualmente. Aqui você consegue agrupar eles em grupos. Ah, aqui são todos os sensores de temperatura, ou não, né? Assim que eu quero agrupar. Isso aqui são os sensores de uma área de produção. Então tem todos os sensores que dizem respeito àquela planta de produção, os outros dizem respeito a outra planta de produção. E aí você consegue tomar ações para determinados grupos de sensores, né? Isso é interessante quando você tem muitos sensores mesmo numa área industrial, por exemplo. Beleza? Sigamos então. Segunda nuvem que a gente vai falar, a nuvem da Microsoft, conhecida também como Azure, Microsoft Azure. Também teve um passado bem parecido com o da Amazon, né? Na verdade, eles já ofereciam vários serviços, tipo o Bing, né, que é a busca da Microsoft, o Office 365, o Outlook, vários serviços desses que já funcionavam na nuvem. E aí os caras falavam, pô, se já funcionavam com a infraestrutura deles, que era uma infraestrutura de nuvem interna, privada. Falaram, pô, vamos abrir isso aí, vamos oferecer serviço de nuvem também para todo mundo que quiser comprar da gente, né? E aí eles fazem isso. Oferecem aluguéis de servidores, execução de serviços, web service, armazenamento de dados, backup, pá, e internet das coisas, né? Olhando para a internet das coisas na nuvem da Microsoft, esses são os principais serviços. Que se vocês olharem, são assim, relativamente parecidos com da Amazon, né? Pode ter uma ou outra coisa com nome diferente, mas são parecidos. Primeiro que a gente tem é o IoT Edge Device. O IoT Edge é que é o que fornece inteligência ao dispositivo de IoT, com executar localmente algum código inteligente. É tipo o Greengrass lá, que fazia aquela filtragem de dados e tal, que a gente tinha lá na Amazon, né? Então é um negócio muito parecido, só que com outro nome. A diferença é que aqui é disponível para módulos para Linux e para Windows também, né? É Microsoft, né? Então eles têm que fornecer coisas para Windows também. O Raspberry Pi, por exemplo, a partir do 3 pode rodar Windows IoT. E aí isso aqui suporta o Windows IoT. O IoT Hub é a mesma coisa que a Amazon, é o ponto de comunicação com os dispositivos de IoT, é o ponto de entrada na nuvem, onde os dispositivos, com quem os dispositivos se comunicam, né? Também usa HTTP, Web Service e MQTT para se comunicar. A diferença é que todos esses serviços só funcionam nas nuvens. Na verdade, a diferença das nuvens para quando não é nuvem, né? Com segurança. Então, tanto aqui para Azure, para AWS, quanto Google Chrome, o Google Cloud, se você quiser ter um dispositivo seu da sua empresa que se comunique com a nuvem, ele só aceita a comunicação se for com segurança, se for com criptografia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, e aí começam os serviços internos. Data Transformation, que é para pegar os dados de telemetria e transformar eles. Você pode combinar dados, mudar a representação deles. Ah, tá me mandando dado em Celsius, eu quero botar os dados em Fahrenheit. Eu quero pegar os dados de vários sensores diferentes e juntar em um dado só para armazenar tudo junto e assim por diante. Tem várias coisas que a gente pode fazer. O Warm Storage e Cold Storage são armazenamentos de dados. O warm é quente, né? Em inglês é morno, e cold é frio, né? Então, armazenamento a quente e armazenamento a frio. Isso é um termo usado não só no IoT, é um termo usado em qualquer esquema de armazenamento. A ideia é você poder armazenar dados, os dados que são acessados com mais frequência e dados que são acessados com menos frequência. Então, as leituras de IoT, por exemplo, que são mais recentes, sei lá, do último dia, da última semana, de repente você armazena no armazenamento a quente, porque é um armazenamento mais rápido, você consultar os dados é mais rápido. E os dados do ano passado, você vai botar todos no armazenamento a frio, porque
são dados, é mais lento de você acessar. Para que eu vou armazenar num mecanismo de armazenamento mais lento se eu posso usar o mais rápido? Que é mais lento e é mais barato também, né? Então, os dados que você não usa com tanta frequência, que são mais históricos e coisas assim, armazena no esquema code mesmo, que é mais barato, né? A gente, na Azure, eles têm vários mecanismos de armazenamento, tem dois famosos aí, que é o Blob Storage para dados não estruturados e o Cosmos DB. Eu não vou entrar nesse mérito aí de que são dados não estruturados e tal, porque a gente vai falar ainda sobre isso. Eu inverti um pouquinho a ordem, a gente vai falar ainda sobre banco de dados, né, os tipos de banco de dados, que a gente vai usar banco de dados na nuvem. Eu estou só falando primeiro em nuvem para a gente poder ingressar e começar a criar nossas coisas lá no Google Cloud, né? Então a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre como que ele é estruturado. Antes da gente começar a armazenar dados na nuvem, a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento de dados de IoT. Tem o Stream Analytics, que é para análise de dados em tempo real, que eu já, tipo, que tinha lá também, que era lá chamava de IoT Analytics, aqui chama Stream Analytics. Então, você pode fazer análise dos dados, aí usando o Power BI, não sei se já ouviram falar em Power BI. Power BI é para você criar aqueles painéis de visualização de dados, para exibir a dinâmica de controle, ou seja, eu consigo ver um gráfico de como que está subindo a temperatura, como que está subindo a pressão, posso ver gráficos em pixels de como que está acontecendo as coisas, posso ver gráficos lineares, gráficos em barra, dependendo do que eu estiver monitorando, eu posso ver as mais diversas formas, mais diversos painéis. Power BI é uma ferramenta de BI, que é Business Intelligence, né, que é inteligência de negócios, muito, muito utilizada, muito famosa. Tem aqui o que eles chamam de Logic Apps, que é para você automatizar fluxo de trabalho. Você diz o seguinte, eu quero que esse dado aqui que foi lido de tal sensor vai para o armazenamento a quente, esse vai para o Analytics para poder gerar alguma coisa lá no Power BI, né, na tabelinha, no gráfico lá, para você monitorar alguma coisa em tempo real, algumas coisas você não monitora em tempo real, você vai só armazenar. Então o Logic Apps ele dá esse fluxo aí de como que para onde as coisas vão. E por último, o Machine Learning, que é para você criar aprendizado de máquina, né? Classificar imagens, reconhecimento de padrões e coisas assim. Tá certo? Nem preciso dizer, né? Google Cloud é o ambiente de nuvem mantido pela Google. E usa a infraestrutura também que eles já tinham para o buscador, né? Deles, para o YouTube. Então eles simplesmente pegaram isso aí e começaram a oferecer os serviços para os clientes, né? Tem serviços de computação, armazenamento de dados, análise de dados, aprendizagem de máquina e IoT, que é o que interessa para a gente. Vamos falar então um pouquinho sobre o caso do IoT. Se vocês olharem, assim como as outras soluções em nuvem, ele tem uma parte aqui, que está aqui na esquerda, que é também de soluções para serem instaladas no domínio do cliente, nas máquinas que você tem na sua infraestrutura, e tem uma parte aqui dos serviços que rodam na nuvem mesmo, que são esses dois à direita aqui, o do meio e o da direita. Bom, vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, a gente vai falar sobre o que ele tem que rodam nas máquinas, né? Eles têm um cara aqui que chama Cloud IoT Edge. Edge quer dizer borda, né? Então é para dar inteligência também aos dispositivos de borda, para tomar algumas decisões locais. Tipo o Greengrass ou o IoT Edge lá o da Azure, esqueci o nome agora. Bem, e ele tem um negócio que os outros não têm, que você pode instalar localmente, que é um TensorFlow Lite. Não sei se vocês já ouviram falar no TensorFlow. TensorFlow é uma solução do Google para aprendizado de máquina, né, para inteligência artificial, você criar redes neurais, que é assim muito utilizado. O pessoal usa muito. É um negócio de sucesso para a área, todo mundo da área conhece isso aí. Então ele tem um TensorFlow Lite, que é uma versão mais leve, para você rodar em algumas máquinas de menor poder de processamento, tipo um Raspberry Pi da vida, né? Então você pode ter isso aí nos seus dispositivos locais. A gente não vai mexer com isso aí, não. Já envolve um monte de coisas relacionadas com a inteligência artificial que não vem bem ao caso aqui para a gente, não. Bom, ele tem internamente aqui na nuvem, aqui tem um IoT Core, Cloud IoT Core, que é o ponto de entrada também, ou seja, os dispositivos se comunicam com a IoT Core, e o IoT Core é que manda as mensagens que são recebidas via MQTT ou HTTP
para outros serviços da nuvem. Então, a gente vai mandar sempre via, no nosso caso, via MQTT para o IoT Core. Então, isso vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai configurar na nuvem do Google, vai ser o IoT Core. E aí, junto aqui dentro do IoT Core, você tem a ponte aqui, a conexão aqui via MQTT, e você tem um outro servicinho pequeno aqui chamado Device Manager. Device Manager é onde você registra os dispositivos. Se eu tiver 20 Arduinos na minha empresa mandando informações, eu vou registrar os 20 Arduinos aqui, para eu saber cada leitura que eu recebo, eu saber de que Arduino que foi que mandou aquilo para mim, para eu saber, por exemplo, que esse Arduino está em tal lugar da minha empresa, esse está em tal lugar, então eu consigo saber que processo que eu estou monitorando, tá certo? A gente vai fazer esse registro aí do dispositivo. A gente vai ter um dispositivo só, vai ser um Arduino, mas a gente vai fazer esse registro dele aí direitinho. Os dados de telemetria, então, são recebidos pelo IoT Core e são encaminhados para Cloud Functions ou para Cloud Pub Sub. Então, o que são esses dois caras aí? O Cloud Functions são algumas funções que... não, eu botei aqui o Cloud Functions... Eu falei besteira, né? O IoT Core não vai mandar para ele, não. O IoT Core vai mandar sempre para o PubSub. O PubSub, ele é um sistema de publicação e assinatura, tipo o MQTT. Ele recebe via MQTT e aqui dentro ele manda para uma série de filas, uma série de tópicos também, que você cria. Você pode criar mais de um tópico. Você cria alguns tópicos aqui e deixa o dado aqui disponível para outros serviços consumirem. Que aí podem ser, por exemplo, o Cloud Functions, que são algumas funções que podem ser utilizadas para atualizar a configuração de dispositivos, ou pode ser utilizado também para pegar informações aqui do PubSub. Não tem uma setinha aqui não, mas ele pode ser usado para pegar informações do PubSub e mandar para outros dispositivos aqui, ó. Mandar para uma tabela de dados, mandar aqui para o BigQuery, são mecanismos de armazenamento. Você pode usar o Cloud Functions para fazer isso, você pode usar um Cloud Dataflow, que é um outro dispositivo para você criar fluxo de dados aqui e mandar de um PubSub para ele. Então a ideia básica é o nosso sensor em Arduino, por exemplo, vai mandar para o IoT Core utilizando o MQTT. O IoT Core vai pegar essa informação, vai jogar para o PubSub, que você tem uma série de tópicos lá que deixam para alguém consumir, para os serviços consumirem. A gente vai usar o Cloud Functions, a gente vai criar uma funçãozinha aqui, e essas funções, Cloud Functions, as funções podem ser pequenas funçõezinhas escritas em Node.js, em JavaScript, em Python, pode ser escrito em Go, que é uma linguagem de programação do Google. Você escreve uma pequena funçãozinha, a gente vai ver, são funções bem simples. A gente escreve pequenas funçõezinhas e as funções dizem o seguinte: pega o dado aqui de tal tópico do PubSub e armazena nesse dado aqui, armazena nesse lugar aqui, joga lá para Machine Learning para você fazer parte de aprendizado de máquina. Então você tem o Bigtable, que é para armazenamento de dados não estruturados, dados no SQL, que a gente vai ver mais para frente o que é um tipo de dado que é muito útil para IoT, onde você tem grandes volumes de dados e são dados bem simples, né? Você tem dado lá a temperatura, a pressão, e são dados também que são o que a gente chama de séries temporais, né? Você tem a temperatura agora, tem a temperatura daqui a 10 segundos, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50. Diferente de cadastro de clientes, por exemplo, que você não é uma série temporal. Você tem vários clientes diferentes, cada um com características diferentes. São tipos de dados bem diferentes um com o outro. E também um cliente ele pode estar associado a uma nota fiscal, um cliente pode estar associado a um pedido, né? Você pode ter associações entre informações, entre entidades, assim, né? Aqui no IoT não, eu tenho lá a temperatura não está associada a nada, ao dispositivo no máximo, né? Não está associado. Tem a temperatura lá que vai simplesmente sendo gerada ao longo do tempo. E aí esse Bigtable é bem legal para armazenamento de séries temporais. E a gente tem o BigQuery, que é uma ferramenta de Data Warehouse, Data Warehouse é para você fazer busca de dados e tal, e se integra com soluções de aprendizagem de máquina, de BI, que é essas soluções para você visualizar os dados de forma mais elegante, com gráficos e tal, né? Aí tem o Cloud Machine Learning, que é aprendizado de máquina, a gente não vai usar. A gente vai usar aqui, nos nossos laboratórios, né? A gente vai
mandar as coisas para o IoT Core, aí o IoT Core vai mandar para o PubSub, e os dados vão ser consumidos por funções que a gente vai escrever, que vão armazenar os dados no Bigtable e no BigQuery. A gente vai ver o uso para cada um desses dois aqui. A gente tem um Data Lab aqui, que é a ferramenta para você, tipo o Power BI lá da Microsoft, para você visualizar os dados de uma forma mais bonitinha, né? Tem o Data Studio também, que é para eu poder criar dashboards mais avançados, né? Posso ver gráficos dos mais diversos tipos e tal, e acompanhar eles, como que, como que posso acompanhar como que os dados que eu estou monitorando no meu sistema vão evoluindo ao longo do tempo. Bom, isso era mais para mostrar que se você parar para olhar assim, o funcionamento é mais ou menos parecido. Todos eles têm um IoT Core, que é alguma coisa assim que recebe os dados. Esse manda para um PubSub, que os outros não têm, mas os outros de arquivo pegam direto e mandam para algumas funções que podem armazenar os dados, ou mandar para Machine Learning, visualizar os dados. Todos eles fazem alguma coisa muito parecida.